E aí, beleza? Olha o que eu tenho aqui. Comprei uma nova cadeira gamer aqui pro meu setup e hoje eu vou estar abrindo essa cadeira, mostrando ela para vocês. Pessoal, uma das razões pelo qual eu decidi comprar essa cadeira gamer, um motivo bem simples. Eu fico muitas horas sentado e mexendo no computador no dia a dia. Então é como se fosse comprar uma cama melhor ou um carro melhor. Quando você utiliza muito tempo alguma coisa, o ideal é que essa coisa seja de boa qualidade. Então, para ter uma melhor postura e ter também um melhor conforto, eu busquei uma cadeira um pouco melhor, mas que não fosse muito cara no mercado. Então eu encontrei essa cadeira aqui, é uma cadeira da Super Frame e que caixa pesada. Essa caixa tem 32 quilos, eu achei que tinha assim uns 40 quilos. Eu custei subir ela aqui no prédio aqui de casa, eu moro no terceiro andar, então foi bem pesadinho. Então eu quero que vocês acompanhem aqui mais um unboxing. Então eu abaixei um pouco a câmera aqui para estar mostrando melhor. A caixa veio simplesmente em apenas uma caixa, mas aparentemente, vamos ver se tá tudo ok, né, melhor dizendo. Aqui tem o pé da onde que vai as rodinhas e tudo mais. Acho que eu já vou tirar do plástico bolha aqui. Bom que eu já vejo como que tá o item logo aqui, assim que eu tiro da caixa. Depois, para estourar isso daqui, vai ser bem legal. Então aqui tá o pé da cadeira gamer. Este é o pé dela. As rodinhas ainda temos que instalar. Aparentemente veio bem embalado. Tem também um manual aqui. Vai ser interessante dar uma olhada nesse manual aí na hora de estar montando a cadeira. Então já deixei os pés e o encosto do braço ali no chão. Deu um plástico aqui, uma espuma de proteção. E agora eu vou pegar aqui o encosto da parte de trás da cadeira. Vem assim, nessa sacola, nesse plástico transparente. Vou tirar do plástico, mostrar para vocês. Tô tirando direto aqui de dentro da caixa. Tomar muito cuidado para não cair no chão, né? Aquele cheirinho de coisa nova é muito bom, né galera? Ó, parte de trás do encosto, parte da frente do encosto da cadeira, bem legal. Deixa eu ver aqui como que é. Ó, tem uma espuma até bem densa aqui na parte de trás. Eu achei que não ia ter quase que nada aqui. Não sei bem o que tem dentro dessa caixa. Tem um negócio de regulagem aqui. Já já a gente olha o que tem aqui dentro. Tem um encosto, acredito eu que seja um encosto da lombar. Galera, o encosto da lombar pode ser que seja bem útil, tá? Embora eu vejo muita gente reclamando que não acostumou muito bem. Aqui agora do encosto da cabeça, vou deixar aqui de lado por enquanto. Ainda falta agora a parte de baixo, onde a gente senta. Veio mais ou menos assim, pessoal. Eu já posso tirar essa caixeta aqui, que agora não tem mais nada aqui dentro não, galera. Aqui, ó, vazia a caixa. A sensação que eu tô tendo de primeira vista, assim, tá me parecendo ser, né, uma cadeira muito boa. Bom, agora eu tenho que montar esta cadeira. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou fazer um time-lapse montando a cadeira e depois falar o que eu achei dessa cadeira. Então tá aqui, pessoal, minha monstrinha, cadeira da Super Frame. Pra quem não sabia ainda, eu acho que ninguém sabe, até porque eu não mostrei. Essa aqui era a minha cadeira anterior a essa da Super Frame. É uma cadeira bem básica, ela me atendeu muito bem durante muito tempo. Mas chegou uma hora em que ela já estava deixando a desejar, principalmente na parte do encosto, por não ter aquele encosto da lombar ali. Diferenças entre usar esta cadeira e esta cadeira gamer aqui da Super Frame. Bom, além dela ser uma linda cadeira, eu acho que o principal fator é o encosto da lombar. Ele te faz ficar com a coluna retinha e tudo mais.
E para quando eu quiser ver algum filme, ou assistir série, ou mexer no computador que seja de um modo mais relax, por assim dizer, ela deita, ela reclina, coisa que essa cadeira aqui não faz. Então, para ficar mais highlight, mais tranquilo ali, mexendo no meu setup gamer, essa cadeira pode ser muito útil fazendo isso. Uma coisa que eu fiquei impressionado é que o encosto dela, ele é de almofada também, galera. Ele afunda, olha só. Eu não sabia disso, descobri agora há pouco. Então, ele é bem macio esse aqui, tá? Então, ela regula, sobe, desce. Vou tentar sentar aqui na cadeira e mostrar um pouco para vocês. Vamos lá, eu notei diferença também na rodinha da cadeira. Essa rodinha ela é muito mais suave, muito mais fácil de se mexer. Não faz tanto barulho. O encosto da lombar é fenomenal. É questão dela reclinar. Vamos supor, porque eu quero assistir um filme tranquilo. Para quem gosta de assistir alguma coisa mais assim, deitado e tudo mais, eu indico estar utilizando esse encosto da cabeça que a gente encosta aqui. Na verdade, para mim, isso aqui é um travesseiro. Para quem quer deitar a cadeira. Acho que jogar assim seria jogos menos competitivos. Não dá para jogar um CSGO deitado desse jeito. Ou dá, não sei. Comenta aí, vocês acham que dá para jogar deitado? Eu acho que não dá não. Eu não consigo. Mas a almofada dessa cadeira ela é muito densa, então ela não vai, digamos, afundar muito com você. Dá pra ver que ela realmente é uma almofada mais densa. Sobre a armação da cadeira, eu sinto que ela é uma cadeira que tem uma armação assim, de ferro, como se fosse um banco mesmo de carro, como se fosse realmente um banco de carro. Aqui nas laterais, se você tem as pernas muito grossas, acredito eu que você pode sentir um pouco de dificuldade para caber na cadeira. Galera, para jogar, acredito que essa seja a inclinação dela ideal, pois assim eu consigo focar mais na frente e minha lombar está completamente apoiada aqui, ou seja, eu não estou forçando a coluna. Por ela ser de couro, pode ser que no calor do momento, um calor muito brabo, muito forte aí, venha a ser desconfortável, mas todas as cadeiras no calor são desconfortáveis. Não tem muito o que fazer quanto a isso. Eu não acho ela quente de forma alguma. Ela tem também ela tem essa regulagem do braço. É um pouco maleável para lá e para cá assim. Eu nem utilizo isso daqui. Esse aqui eu coloco para debaixo da mesa. Inclusive, se isso aqui fosse muito alto, até atrapalharia se fosse alto. Caso que não é alto. Cabe muito bem debaixo da minha mesa. Eu gostei dessa cadeira. Então, o setup hoje tá assim, tá, pessoal? Essa mesa minha aqui, vou mostrar um pouco mais. É uma mesa bem básica. Eu coloquei simplesmente um MDF. Aqui é a mesa de verdade, então eu peguei um MDF, coloquei por cima da mesa de verdade. Essa mesa ela era bem menor, tá? Essa mesa vinha só até aqui, tá, pessoal? Ela vinha até aqui, então daqui pra cá eu aumentei colocando esse MDF. E a parte da frente também, ela cresceu mais ou menos um palmo. Ela cresceu um palmo pra cá, galera, um palmo pra cá. É uma mesa que eu mesmo fiz. O teclado que eu tô utilizando é um teclado da Red Dragon, que inclusive já é um LEDzinho aqui. Esse LED aqui não funciona mais e ainda tá na garantia, mas sei lá se eu vou mandar para garantia. O modelo do teclado, galera, é esse daí, ó, esse Dark Avenger da versão branca. O monitor é um Pichal de 280 Hz. Vamos ver se eu consigo mostrar ali, ó, a marca Pichal dele. Monitor de 280 Hz. O computador tá ali. Eu utilizo aqui um mouse Bang da Fallen e o mouse que eu tô utilizando atualmente é esse cheio de furinhos aqui. Comenta aí se você já sabe qual é esse mouse. Comenta agora. Vamos ver quem vai acertar o nome desse mouse. Olhando aqui, sim. Comentou? Então, vamos ver se você acertou. Esse mouse aqui é um Mancer Tauri. É um mouse da Pichal, ultra leve, de 60 gramas. Já esse mousepad aqui que eu estou utilizando é um Zoe GSR da Bank. Aqui eu tenho um 1.5 de 10ª geração, 10400F. Junto com uma placa de vídeo 1660 Super da MSI. É uma placa que tem uns frufruzinhos ali de RGB e tal. Tem 16 GB de memória RAM, gabinete bem basiquinho, tem a frente em mesh, três fãs que não são RGB, é apenas nessa cor Rainbow. A parte de cima do gabinete, ela é aberta também. Tem esse imã aqui, essa telinha, para não cair tanta poeira lá dentro. Mesmo assim cai bastante, mas é um ótimo gabinete. O headset é um Havit, se não me engano é HD 2002D, H2002D. Se eu não me engano é isso o nome desse headset. Muito famosinho aí no AliExpress. O meu já tá pra lá de Bagdá já tá todo rasgando aqui, mas
cumpre sua função muito bem, viu? Excelente headset. Para quem quiser comprar esse headset lá do AliExpress, eu vou pegar o link de onde eu comprei para você estar comprando, com certeza que vai chegar também aqui embaixo na descrição. Olha na descrição, vou colocar lá o link desse headset. Vou colocar também o link de uma memória RAM que eu comprei para este computador, importada do AliExpress, do mesmo vendedor que eu peguei, que aí vocês têm certeza que pode comprar, que vai chegar. Já tem mais de um ano que eu estou utilizando memória RAM da Juhor. Então é isso, pessoal. Setup atualizado com esta cadeira gamer aqui. Caraca, ela é muito silenciosa. Eu arrastei ela aqui um pouquinho, nem escutei as rodinhas. Parece que a cadeira tá flutuando no chão. Bom, agora é jogar. E comenta aqui se você já comprou, tá pensando em comprar uma cadeira gamer como essa daqui, a primeira que eu tenho. Eu venho falar que essa é minha primeira cadeira gamer, nunca comprei uma cadeira gamer assim, entre aspas, né? A única cadeira que eu comprei foi essa, já tem cerca de 8 anos ou talvez mais. E agora chegou a hora de colocar uma nova amiguinha pro nosso setup gamer aqui. Então é isso, pessoal. Se você curte esse tipo de conteúdo, não sei por que você ainda não se inscreveu. Aproveita agora, já se inscreve aí nesse canal. Clica aqui no botão de se inscrever-se